Sou Michel Augusto, pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, diretor da FTRB e do Exposição Bíblica. Estamos juntos aqui no programa toda quarta-feira, às 20 horas. Bom, a nossa igreja fica na QS 5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Você é o nosso convidado especial. Nossos cultos acontecem toda terça-feira, culto de oração e exposição bíblica. Aos sábados nós temos culto dos jovens. Domingo pela manhã, escola bíblica, e à noite nosso culto público, com as séries expositivas. Venha fazer uma visita para nós, tá ok? Bom, nós estamos hoje com a proposta de falar de 30 razões pelas quais o culto público deve ser presencial. Diante do julgamento do STF, né, agora uma polêmica se instaura nas redes sociais. Pessoas falam com propriedade acerca de culto público, outras pessoas nem tanto. E a gente precisa contextualizar um pouco essa questão do culto público. Não é uma tarefa fácil. A disciplina de culto público é uma tarefa exaustiva, que requer muita leitura atenciosa a toda a narrativa da Escritura, né? Então nós vamos tentar fazer isso hoje. Não é do nosso propósito exaurir o assunto e nem dizer que o que nós estamos fazendo é melhor do que os outros. Não. Tá ok? 30 razões pelas quais o culto público deve ser presencial. Eu uso algumas bibliografias como Von Elman, James Wright, J.K. Beale. Eu vou usar também Bavinck e, enfim, essas são as bibliografias que eu vou utilizar. A primeira coisa que eu queria salientar é que nós entendemos o contexto. A título de introdução, eu entendo que o contexto atual é um contexto de pandemia, né? E quando os órgãos de vigilância sanitária eles dizem, olha, é melhor que feche por um tempo, ok. Mas quando os órgãos também dizem e chancelam a abertura, eu também tenho que dizer ok. E a gente tem observado, é claro, eu não quero dizer isso, eu não quero usar espantalhos aqui, mesmo porque não é só igrejas cristãs evangélicas que estão fechadas em alguns estados. Por exemplo, o DF está aberto. Então, a perseguição religiosa seria se somente as igrejas evangélicas estivessem sendo fechadas. Por outro lado, a gente também tem que tomar um certo cuidado. Porque, embora eu não consiga enxergar a perseguição religiosa, porque não é só templos evangélicos que estão fechados em alguns estados. Outras religiões também foram impedidas de cultuar, de fazer suas reuniões publicamente. Então, dito isso, eu não posso cair aqui em generalizações, em infantilidades. Por outro lado, eu também não posso ser tão infantil em não deixar de explicar para as pessoas o que é cultuar publicamente, porque em virtude da pandemia surgiu a questão das transmissões online. E alguns crentes desavisados estão começando a defender a transmissão online como culto verdadeiro. Então, diante disso, eu quero aqui trazer 30 razões pelas quais o culto público deve ser presencial. Tá ok? Vamos lá. E eu vou falar essas 30 razões dentro de um contexto de viabilidade sanitária. Tá ok? Eu não estou aqui para forçar um culto público diante da pandemia, diante das mortes, diante de tudo, de modo insensível. Não. Diante de uma possibilidade sanitária, diante de um contexto em que é plausível se cultuar, né, dentro do contexto da pandemia. Vamos lá. Primeiro lugar, vamos lá. Acompanhe aí nos slides que eu vou estar colocando para vocês. A Bíblia Sagrada é o meio prescritivo para dizer
a forma do culto. Ok? Então não é a cultura, não é a mídia, não são os jornais, não é o jornalista, e muito menos o judiciário que deve prescrever a forma que nós devemos cultuar. Tá? Repetindo, dentro de restrições cabíveis, de acordo com órgãos sanitários, nós precisamos ser coerentes. Mas, saindo dessas restrições sanitárias, nós precisamos entender que culto, a Bíblia Sagrada, é o meio que prescreve como esse culto tem que acontecer. Então, o achismo não cabe aqui, né? Infelizmente, muito crente, muito achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, nós não achamos nada. A Bíblia traz a forma prescritiva. Segundo lugar, olha aí, não existe um único modelo litúrgico na história da igreja, mas há uma configuração bíblica que define o que é cultuar. Muitos malandrinhos, eles vão dizer o seguinte: mas na história da igreja não existe um único jeito de cultuar, não existe só uma forma de liturgia, nós estamos vivendo em tempos pós-modernos, a mídia está aí para fazer valer essa diversidade de cultos. Olha, na história da igreja, tanto no Antigo, no Novo Testamento, no período patrístico, Idade Média posterior, Reforma, até chegar nos dias atuais, existe uma certa liberdade de culto, mas existe uma configuração que unifica a forma do culto. E na história da igreja, não tem outra palavra a não ser a reunião, a Assembleia do Povo de Deus reunida. Tome cuidado com a sua fé. Sua fé está sendo mais cultural do que bíblica. Ok? Então, existe sim, formatos litúrgicos se alteram na história da igreja, mas o culto, ele é a reunião do povo eleito de Deus. Ok? Terceiro lugar, eu vou usar agora o Billy, J.K. Billy. A história do culto se resume em adoração e idolatria. A partir do quarto ponto eu vou usar o Billy. Terceiro ponto. A história do culto se resume em adoração e idolatria. Adão perde o foco da adoração. Jesus recupera isso. E o culto é a forma que nós temos, o culto público e o culto privado, que a gente desenvolve na vida cristã, é a forma que nós temos de revivenciar a história da salvação. Kevin Van Hooser vai dizer o seguinte: nós revivenciamos a história da salvação, eu vou falar outros atos litúrgicos depois, através de um Deus que fala, que age e interage no meio do seu povo reunido. Vamos crescer em argumentações? Quarto lugar, o culto no Éden. Olha aí. O culto no Éden. Bom, o homem foi criado, o J.K. Billy vai dizer de forma esplêndida a questão da morada de Deus. O homem foi criado para adorar ao Senhor. Não só, e essa adoração envolvia a própria presença de Deus no Éden. O Éden era o próprio templo onde Deus manifestava a sua presença contínua. E o homem foi criado para expandir essa imagem de Deus na vida, no mundo, ou seja, servir a Deus, multiplicar a imagem de Deus na criação, como um bom mordomo. Eles falharam, né? A Bíblia vai registrar no capítulo 3 de Gênesis a queda, e falharam por deixar de obedecer à palavra de Deus. Mas logo depois de Adão, o culto continua, de modo não pleno,
mas ele continua. E após a queda de Adão, o culto continua com vistas à promessa da restauração total desse culto. Então nós vamos ter em quinto lugar, após a queda, o culto continua. Ele continua na figura dos patriarcas. Nos patriarcas nós vamos identificar pequenos templos, como Éden. Como Éden era o templo, era a morada de Deus. Então, a partir dos patriarcas nós vamos ter pequenos templos, onde a presença de Deus se manifestava e a missão de transmitir a imagem de Deus no mundo continuava. Então, a terra ficou cheia da maldade por conta do pecado de Adão, só que Deus não deixou de se encontrar com os descendentes de Adão nos pequenos templos pós-Éden. Ok? O culto a partir de Noé, sexto lugar. Nós temos aqui o contexto do dilúvio. Noé, Deus recria o mundo pelas águas do dilúvio. E Noé tem uma tarefa, e essa tarefa está registrada lá no capítulo 9 de Gênesis. Só que essa tarefa de Noé, que é a continuação do culto, ela se perde, porque Noé peca em uma vinha. Então, o santuário da presença de Deus, a transmissão da imagem divina através de Noé, não acontece. O povo é dispersado, o povo rebelde vive a dispersão vista lá no capítulo 11 de Gênesis. Bom, em sétimo lugar, então nós temos aí as consequências do culto depravado. O culto de Adão, quebrado pela desobediência à palavra, ele foi quebrado também pelos patriarcas, e no caso aqui Noé. Mas nós temos aqui o contraste entre Gênesis 11, onde esse culto ele é depravado, e Gênesis 12, onde através de Abraão nós temos a figura da esperança de que um dia esse culto seria totalmente restaurado. E quando eu estou falando de culto aqui, eu estou falando de culto, um culto de modo geral, da vida, o cultuar, o servir, o ser ministro de Deus na obra da criação. Esse é o contexto de Gênesis. Mas esse culto é representativo desde o Éden, através do encontro de Deus, seja no jardim, ou seja nos mini-templos do pós-Éden. Esse culto sempre teve um formato de assembleia, de reunião. Por quê? Porque a fé no Deus Trino não é uma fé individual. Embora nós tenhamos o nosso culto individual e nosso acesso individual ao Senhor por intermédio de Cristo, o nosso culto ele sempre foi e sempre será coletivo. Então, a partir de Gênesis 12, Abraão, ele seria essa descendência que aponta para a restauração total do culto em Cristo Jesus. Adão recebe a missão do santuário no Éden, e a Abraão é dada uma missão num pequeno santuário, no Carvalho de Moré, onde o Senhor aparece e um altar e uma tenda são construídos. Um altar e uma tenda são construídos em Gênesis 12, 7 ao 8. É como se fosse uma forma menor do santuário e do futuro tabernáculo. Ok? Oitavo lugar. Isaac e Jacó e a missão de continuar o culto. Isaac recebe a mesma missão que foi dada a Adão, no contexto da construção de um pequeno santuário. Isso está lá em Gênesis 26. Quer dizer, a nossa fé ela sempre está ligada à exposição da presença de Deus num lugar. Claro que a presença de Deus não está restrita àquele local. A gente não pode dizer que a presença de Deus hoje está restrita à reunião da igreja. Eu vou chegar lá.
mas a caminhada que a gente tá fazendo não ignora o espaço de reunião. Vamos lá. Isaac recebe a missão de Adão no contexto da construção de um pequeno santuário. Jacó, lá em Gênesis 35, ele vai erigir um pilar como memorial, chamado Betel. Betel significa casa de Deus. Então o culto vai acontecendo em Gênesis. Pequenos santuários são levantados. São locais que prenunciavam o tabernáculo e o templo de Deus, onde Deus habitaria, né, com a sua presença. Ok? Bom, vamos lá. Vamos caminhando. Em nono lugar, o Sinai e a relação com o culto. Deus aparece a Israel, como havia aparecido aos patriarcas. E aqui no Monte Sinai a gente vai vendo que Deus antecipa, aqui no Monte Sinai, dá alguns indícios da construção do tabernáculo e do templo. Israel deixa o santuário do Sinai, recebe a missão de construir o tabernáculo, um tabernáculo móvel, para que a presença de Deus continuasse fluindo. Isso está lá em Êxodo 25. Então, na verdade, o culto não podia parar. O lugar de encontro com o Senhor não podia parar. E aqui a gente vai partir agora para o ponto 10. A sinagoga como modelo do culto cristão. O povo vai para o exílio, né? Exílio babilônico. E nesse contexto do exílio babilônico, era necessário algumas situações acontecerem. E aqui a gente tem um protótipo do culto cristão, muito interessante. Muito interessante. O culto na sinagoga é um protótipo. E a sinagoga como modelo do culto cristão, em primeiro lugar, a sinagoga no contexto do exílio babilônico tinha a função de preencher a identidade nacionalista do povo. O povo estava em terra estranha, a identidade nacionalista do povo precisava ser resguardada. Segundo lugar, o povo de Israel precisava sobreviver, do ponto de vista nacionalista e do ponto de vista religioso. Então, o culto foi interrompido no Templo de Jerusalém, mas, através da sinagoga no exílio, a sinagoga era tipo uma espécie de agência de sobrevivência, o povo tinha sua identidade mantida. E como é que o povo tinha sua identidade mantida? Juntos, reunidos. Não era cada um em um lugar. A identidade deles era mantida pela lembrança, ou seja, a lembrança de um Deus que agiu com libertação no passado, libertação de Israel do Egito. E essa libertação de Israel do Egito apontava para uma grande libertação que viria através de Cristo Jesus. Então essa memória do povo de Israel, através do culto na sinagoga, era uma forma de resguardar a identidade. E a identidade do povo de Israel estava muito ligada, sabe o quê? A esperança. A esperança do Deus que libertou do Egito e que iria em Cristo fazer uma obra definitiva. O Messias iria fazer uma obra definitiva e restaurar completamente qual culto? O culto lá de Adão. O culto do Éden. Justamente isso. Então nós temos aqui um povo que se reúne, né? Salmos 137:4, esse povo se reúne num local, em assembleia, para entoar o canto ao Senhor. O canto ao Senhor em terra estranha, resguardando o Deus da sua libertação. Então eles se reuniam para lembrar a ação divina, eles se reuniam, vou repetir, eles se reuniam para serem instruídos conforme a palavra de Deus, a exposição,
da lei dos profetas, se reuniam para orar coletivamente, se lembrar dos feitos do Senhor e se regozijar ao Deus da aliança. Então, o que acontece no contexto da sinagoga? Israel sobrevive através do culto. Israel sobrevive através do culto. Por quê? Porque as memórias do Deus vivo tornavam vivas ao serem lidas em voz alta. Porque o próprio Deus que se revelou através da palavra vivificava a vida deles como corpo. Tá ok? Olha que protótipo, hein, do culto cristão. Guarde muito bem esse culto da sinagoga. Em 11º lugar. Eita, nós vamos chegar no 30º, hein? Cristo, como o segundo Adão, ele cumpriu toda a justiça do Pai. E através da morte e ressurreição dele, ele se torna um novo templo. Ele se torna um novo templo. João 2,19, eu vou abrir aqui João 2,19, na versão NVI, diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Olha só que interessante. Esse templo que Jesus se tornou, ou seja, a própria morada de Deus, esse templo é vivido hoje por mim e por você de modo individual, porque se nascemos de novo, Jesus está em nós através do Espírito Santo. E vivemos isso também corporativamente. Então, aquelas falsas ideias de que, não, a gente não está mais cultuando, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Sim, você tem razão. Jesus é a morada de Deus. E através do Espírito Santo é a morada do corpo de Cristo, individualmente e coletivamente. Olha só que riqueza teológica em tudo isso. E ele nos chama e nos entrega a missão de fazer discípulos, que é aquela mesma ideia de Gênesis, de espalhar a imagem de Deus no mundo. Gênesis 1, versículo 28. Então, olha quanta riqueza a gente está extraindo, hein? 12º lugar. O povo de Deus, a igreja, pelo mérito de Cristo, se torna o templo de Deus. Se torna o templo de Deus. Olha só 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 na versão NVI. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí vem aquele outro argumento, né? Eu sou o santuário de Deus, eu sou a igreja. Sim, você, através do mérito de Jesus, você é templo do Espírito Santo, você e eu. Só que ser templo do Espírito Santo envolve 2 dimensões. Ser templo individualmente e corporativamente. Não existe unidade perfeita entre nós e Deus através de Cristo sem a igreja coletivamente. Sem o corpo reunido. Por quê? Porque Cristo morreu por você individualmente, mas num contexto de ajuntamento de corpo, ou seja, você
nasceu de novo e foi unido ao corpo. E qual foi o ato que aconteceu? Que nos ensina que a nossa fé não é individual? O batismo. O batismo nos ensina isso. O batismo nos ensina a seguinte situação. Eu fui alcançado pela palavra do Evangelho e agora eu estou aqui confessando publicamente para que eu possa ser aceito no corpo, reunido. O outro ato que nos ensina sobre isso, a ceia do Senhor. A ceia, entre outros significados teológicos, ela diz a seguinte coisa. Eu estou aqui com vocês, vivendo como corpo. Então eu fui aceito no corpo, através do batismo, da confissão, da regeneração no ato do batismo, e eu vivo como corpo. Isso é representado através da participação da ceia. Sabe aquela frase, cheguei, e a outra, tamo junto? É o batismo e a ceia. Então, você não pode trazer argumentos estranhos, essa questão de congregar, de culto online. Isso é um dos meios para você ficar desigrejado. Abra o teu olho. Anota o que eu estou te falando. Muita gente vai ficar desigrejado com essa historinha. Ah, mas é a pandemia. Tá. Eu quero ver quando passar a pandemia. Porque essa história ela vem antes da pandemia. Não é a pandemia só que está trazendo argumentos de que, não, online. Antes da pandemia já tinha isso. 13º lugar. O culto é uma epifania da igreja. Ou seja, é uma recapitulação da história da salvação. O dramaturgo entra na peça para nos dizer do que se trata, né? E a nossa identidade é vivenciada ao lembrarmos da libertação da escravidão, a conquista, o cativeiro, a esperança de um Messias, a encarnação, a ressurreição e a missão. Então, essa recapitulação da história da salvação é coletiva. Ou você acha que quando as pessoas foram libertas lá do Egito, elas foram libertas de qual forma? Coletivamente. A fé individual mas a libertação no sentido de ajuntamento de um povo que sai do Egito e tem a promessa da Canaã, de Jerusalém, é uma promessa coletiva. Assim como a nossa salvação foi individual, nós fomos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas a nova Jerusalém vai ser habitada por quem? Só por você? Ou pelo corpo? Então, olha só a imagem escatológica que o corpo reunido te traz. A imagem escatológica que o corpo reunido te traz. A nova Jerusalém. Então, como é que você pode querer viver uma fé individualista e achar que transmissão online é culto e que você pode sustentar isso por muito tempo? É incoerente isso. 14º lugar. Eita, que nós vamos chegar no ponto 30. O culto protocristão acontecia no contexto de uma reunião coletiva. Seja em Atos 3, o culto da palavra em Atos 3:11, em Atos 5:12, ou no contexto da ceia que acontecia nos lares por conta da refeição que era conjugada. Seja no contexto de Jesus na sinagoga, em Lucas 4:15, que também prenuncia que também é uma configuração do culto da sinagoga, onde acontecia leitura, explicação ou interpretação e oração. O contexto de Paulo pregava num culto coletivo em Atos 13, versículo 5, Atos 14:14, Atos 17:1. Então, assim, a gente tem vários exemplos de que acontecia coletivamente. Em
15º lugar. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos, e sim no corpo de Cristo, esse corpo se reúne fisicamente, numa estrutura física, seja de madeira ou de tijolo. Gente, vamos parar de hipocrisia. Esse argumento que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, é o argumento de pessoas que não querem viver o que Jesus viveu, ou seja, encarnar, sofrer por pessoas. E o cristão, ele vive uma fé encarnacional. Assim como Cristo se fez carne, sofreu por nós, a nossa fé é isso também. Marcos 10:45, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Ou seja, a minha fé é uma fé viva, que chora com os que choram, se alegram com os que se alegram. Um dia eu estou na casa de alguém, eu estou na igreja e sei da notícia boa de alguém, ou eu vou saber de uma notícia difícil. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos e sim por Cristo, no corpo de Cristo, esse corpo se reúne. Aí a pessoa diz assim, eu estou cansado da religião institucionalizada, então não vou me reunir mais no templo, porque Deus não habita no templo. Aí a pessoa vai fazer aí começa a se reunir um grupinho numa sala, né? Porque Deus não habita no templo, né? Aí daquela sala, as pessoas vão chegando e daqui a pouco aquele grupinho vai pedir apoio para alguma igreja para se estabelecer um ponto de pregação. Olha que incoerência e olha que hipocrisia, não é? Em 16º lugar, o culto recriado por Cristo. O Evangelho de Cristo criou a igreja. E essa igreja, ela prega, ela discipula e ela disciplina. Você acha que a disciplina acontece como? No modo online? Ela acontece no modo online? A disciplina, ela acontece com o corpo reunido. A disciplina acontece com o corpo reunido de qual forma? Preventivamente, Deve vai falar sobre isso, através da pregação. O desenvolvimento do discipulado nos pós-cultos e a disciplina propriamente dita, que é exercida pelo corpo, conforme Mateus 18. Décimo sétimo lugar. Jesus e não o templo é a principal ligação entre o céu e a terra. Isso é claro. O templo foi destruído, não é isso? E Jesus, como aquele que cumpriu e obedeceu o Pai completamente, se tornou o templo de Deus. O templo foi destruído por conta do quê? Porque Jesus chegou. E claro, o templo seria destruído porque o pecado era contínuo, o templo estava em ruínas e era necessário que viesse o Messias para reconstruir o caminho da obediência que Adão se perdeu. Jesus, e não o templo, é a ligação entre o céu e a terra, ou seja, o locus da presença divina. Mas o culto público não foi abolido, meu querido. Entenda isso. Embora o templo lá, o segundo templo tenha sido destruído e Jesus seja o templo de Deus e o corpo dele seja o templo do Espírito Santo, em qual lugar da Escritura que você diz que o culto público, a reunião, a assembleia foi extinta? Não tem. 18º lugar. O culto segue um rito litúrgico da palavra. Olha só que interessante. Nós ouvimos e respondemos a palavra mediada e expressa pela fala humana, ou seja, alguém pregando.
O que Deus faz no culto se realiza principalmente por meio da palavra falada. A fala de Deus atua no culto. O culto é como se fosse um encontro marcado. Deus, através de Cristo, reuniu esse povo através da identidade expressa no batismo, num local, e o próprio Deus se encontra com esse povo reunido pelo mérito de Cristo. É como se dissesse assim, o Filho veio, reuniu o povo para o Pai se encontrar com esse povo. E essa era a ideia de todo o Antigo Testamento. Seja no Éden, Deus fazendo morada no Éden como templo, seja nos pequenos templos, tabernáculo, templo. E é claro, a reunião, o ato litúrgico não é da mesma forma como no templo, no sentido de que Deus está reunindo aqui no templo, Deus está somente no templo. Não, Deus está na nossa vida, através do Espírito Santo, por intermédio de Cristo. Mas nós nos encontramos num lugar. Por meio da palavra, estamos presentes para outras pessoas e Deus está presente para nós. Então, o culto centrado nessa palavra lida e exposta cumpre aquele mesmo objetivo lá da sinagoga. As memórias do Deus libertador sendo mantidas. 19º lugar. A relação do culto com o processo litúrgico. Bom, como eu falei, o culto da igreja segue um sistema vivenciado pela sinagoga judaica, onde havia leitura. E esse culto, ele é um culto onde o Deus se revela e nós respondemos a esse Deus. Deus toma a iniciativa de se encontrar conosco e nós respondemos com as nossas palavras, a sua palavra. É claro que Deus se encontra conosco não através das pedras, do espaço geográfico do templo. É através de Cristo, o templo de Deus, que habita em nós como corpo de Cristo. Mas nós nos reunimos neste local. Entenda isso. Deus fala conosco por meio da oração. Deus fala conosco através da pregação e das leituras. E nós falamos com Deus através da oração coletiva, dos salmos, dos cânticos, dos hinos. Olha outra imagem litúrgica que nos ensina sobre novos céus e nova terra. A música cantada coletivamente. O povo de Deus reunido e cantando. É a imagem escatológica mais perfeita do que vai acontecer no futuro. Nós estaremos para sempre diante do Senhor, entoando cânticos de adoração a Ele. 20º lugar, a relação do culto com a pregação. A pregação tem a posição central na Escritura. Pregar é a forma de comunicar que visa a glória de Deus. E tem 4 elementos na pregação que nos ensina sobre o culto presencial. O poder de Deus. Deus usa a voz do pregador para proferir sua palavra, que usa a Escritura como fonte. E a 3º lugar, a autoridade dessa palavra é vivenciada de modo coletivo, não individual. Então nós nos reunimos para ouvir essa palavra de modo coletivo e ser edificados coletivamente. Então, a pregação, conforme diz o Von Helm, nas mãos de Deus é um instrumento de intervenção direta e profética na vida dos fiéis da igreja, que visa consolar, corrigir e reformar o povo. 21º lugar. Jesus é o verdadeiro templo, aonde habita a glória divina.
mas isso não anulou a necessidade de nos reunirmos. Ok? Não anulou. Nós temos aqui no contexto do Antigo Testamento locais de culto, como Siquém, Betel, Manre, na história de Abraão, e nós temos o contexto da sinagoga, o contexto do corpo de Cristo reunido na igreja neotestamentária. Então, de fato, esse argumento ele já está bem sólido. 22º lugar, o lugar de culto. Né? O lugar de culto, ele acontece onde a palavra é proclamada, ok? O evangelho é proclamado, a ceia é celebrada, e claro, a gente precisa administrar isso corretamente. A ceia e o batismo não podem ser administrados como meios que levam à salvação. Onde é reconhecido o ministério, conforme Efésios 4, os dons ministeriais são para a edificação do corpo de Cristo. Né? E onde é socorrido o próximo. Então, essa coletividade reunida, ela cumpre essa jornada aqui. Tá ok? 23º lugar. O locus para perdão de pecados muda do antigo templo, que carecia da promessa do Senhor, de Jesus, para o novo templo da igreja, centrado em Jesus Cristo. Então, Jesus substituiu o templo do Antigo Testamento. Ele é a imagem perfeita de Deus, o templo perfeito de Deus, e através de Jesus nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Por conta da justiça efetuada de Cristo, nós herdamos essa promessa maravilhosa de ter o Espírito Santo, nosso corpo como templo do Espírito Santo. E dentro do contexto da igreja do Senhor, nós vamos ter o contexto também do processo de disciplina que envolve perdão, né? O ligar e desligar. Isso é uma questão do corpo, gente. Mateus 18 vai falar, olha, se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Se ele te ouviu, você ganhou o teu irmão. Se não te ouviu, você chama mais 2 testemunhas. Em último caso, dize a igreja. Então, a igreja também tem um processo de disciplina que envolve a questão da santificação do corpo, que envolve a questão de perdão, e não é no sentido romano aqui, não, mas é no sentido de que, assim como nós fomos gerados pelo Evangelho, nós temos uma missão de proclamar esse Evangelho e de resguardar, de ser resguardado e resguardar uns aos outros na pureza desse Evangelho. E como é que nós fazemos isso? Cada um na sua casa? Não, é juntos. Ok? 24, o povo de Deus se reúne pela ordem de Deus. Hebreus 10, 25. O Herman Bavinck vai dizer, no primeiro dia da semana, não só para a comunhão, mas para o encorajamento mútuo, o aconselhamento e a admoestação, mas também para ouvir a explicação e aplicação da palavra. 25º lugar, o culto público é o principal meio de serviço cristão. Sim, nós podemos servir a Deus no mundo. John Wesley dizia que o mundo era a paróquia dele. Ok. Mas nós, como sacerdotes que somos templo do Espírito, como sacerdotes e como pessoas que têm o Espírito Santo dentro de si, nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Nós temos algo a fazer ao Senhor no culto. Nós desenvolvemos um trabalho sacerdotal. Nós nos ocupamos dos negócios do nosso Pai. Nós vamos ao culto para sacrificar o Senhor, oferecer a Deus louvor
e oferecer ao próximo serviço cristão. Olha aí. É o que Jesus fez. Nós não vamos à igreja simplesmente para nos firmar, mas para ajudar os outros, para servir o outro. De que forma você está servindo no corpo, na igreja local? Isso glorifica a Deus. 26º lugar. Por que vamos ao culto recriado por Jesus Cristo? Bom, todos os crentes são sacerdotes, porque Jesus, nosso sumo sacerdote, teve o mérito de nos transformar em sacerdotes. E agora, o nosso trabalho, ele consiste, não conforme o trabalho do Antigo Testamento, mas nós trabalhamos no santuário de Deus, como santuário de Deus. Vamos à casa do Senhor interceder, vamos à casa do Senhor louvar, vamos à casa do Senhor oferecer os nossos dons, oferecer sacrifícios, ações de graças, petições. Nós nos reunimos como um povo sacerdotal em louvor, adoração, amor e dons. 27º lugar. O culto público está restrito aos meios divinos pelos quais Deus prometeu nos comunicar a sua palavra. Então eu vou ao culto público, lá tem pregação, leitura, cânticos, oração. E lá também eu tenho uma coisa muito importante. Eu vejo a palavra através dos elementos da ceia. Eu vejo a palavra através das ordenanças. E comunhão em torno de Deus. Eu participo de uma ceia, olha aí. Eu participo de uma ceia. E essa participação coletiva, ela está dizendo alguma coisa para você e para mim. O meu batismo de entrada, de confirmação de entrada no corpo de Cristo, ele foi verdadeiro. Eu continuo nesse corpo e subirei para Nova Jerusalém junto com esse corpo redimido. 28º lugar. O culto público cumpre uma missão de edificação individual e corporativa. Então nós somos edificados individualmente, né, e edificados corporativamente. O J. Adams vai dizer que o propósito da pregação é efetuar mudanças entre os membros da igreja que os edifiquem individualmente e edifiquem o corpo como um todo. Corporativamente, essa pregação edifica a igreja como um corpo na relação das partes com o todo. Olha só que lindo isso, gente. O J. Adams está falando isso, mas ele está citando, na verdade, Efésios 4, 11 ao 13. Eu sou edificado individualmente e as partes são sendo edificadas individualmente, elas edificam uns aos outros. Cada membro bem ajustado cumpre esse ofício de edificar uns aos outros e todo o corpo de Cristo é organizado. Né? 29º lugar. Não existe culto online. Pode ter uma transmissão online. Transmissão online é uma coisa. Por que não existe culto online? Porque culto envolve liturgia da palavra, liturgia da ceia, liturgia de batismo, serviço mútuo, sacrifícios do sacerdócio universal do corpo de Cristo. Não existe. E último lugar, 30º lugar, culto é uma atividade presencial, que envolve a oferta de dons, envolve o lamento, o sorriso, a alegria e a dor testemunhados. Culto envolve uma celebração pública que mostra o povo comprado pelo sangue de Jesus cantando, ouvindo a palavra. Cultuar presencialmente aponta para o passado, o que Jesus fez na cruz. O presente,
uma comunidade apostólica reunida para cumprir a missão, e futura, ou seja, uma comunidade que hoje se reúne representando didaticamente novos céus e nova terra. Então, se você perde essa dimensão coletiva do povo reunido, você sabe o que vai se perder na sua vida? A sua identidade e a sua satisfação de um dia estar face a face com o Senhor, juntamente com o povo redimido de toda a face da terra. Você sabe por que muitas pessoas perdem a alegria da salvação? Está aí. A imagem do futuro não está sendo formada no presente. A nossa fé é didática, irmãos. A nossa fé tem metodologia. A Bíblia é carregada de imagens. A Bíblia é cheia de imagens poderosas, vivas, que avivam e reavivam a nossa esperança. A nossa esperança é voltar para o Éden. Nossa esperança é um dia estar face a face do Senhor, onde não vai ter medo, não vai ter morte, não vai ter pandemia, não vai ter pecado, não vai ter nada que nos afaste de Deus. Cultuar presencialmente é reviver coletivamente a obra da redenção. É pedagógico, pois a nossa esperança escatológica é reavivada. A nossa mente precisa ser formada pelo Evangelho, e o Evangelho é isso. Evangelho é viver para a glória de Deus eternamente. Como é que a sua mente vai ser reavivada com o Evangelho se você vive uma fé individual? Não tem como. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Confesso que estou morto aqui agora. Mas eu passei um bom tempo preparando isso. Isso aqui não foi feito com coisas de internet. Eu detesto isso. Eu gosto de pesquisar, eu vou atrás. Eu tenho bibliografias, eu estudo bastante sobre isso. Espero ter contribuído, não de forma definitiva, que venha os dislikes ou os críticos, mas guarde isso aí, irmão. Que Deus te abençoe. Um abraço, Pastor Michel Augusto, de toda a equipe presbiteral da Igreja Batista Deus é Luz. Fique com Deus. Tchau, tchau.